Olá! Você foi selecionado para ser fiscal no vestibular da Unievangélica. Isso significa que essa instituição confia no seu trabalho e na sua postura como pessoa. E acredita também que o seu trabalho contribuirá para um momento de sucesso e um serviço de qualidade aos candidatos dos cursos da Unievangélica, o Centro Universitário de Anápolis. Lembre-se que trata de uma instituição conhecida pela sua tradição, pela qualidade em seus serviços e que a sociedade confia na Unievangélica de Anápolis. Então eu peço para que você observe as orientações para o seu trabalho no dia da prova. Esse mesmo material você receberá no suporte de papel, numa espécie de checklist, que você vai seguir cada ponto no dia do seu trabalho, fazendo um serviço de qualidade e de grande confiança. Acompanhe comigo agora. Primeiro, preparar a sala de aula. É importante vistoriar a sala e localizar bebedouros e banheiros. Afixar na porta da sala a lista com os nomes dos candidatos. Afixar no quadro o cartaz de avisos. Organizar as carteiras, observando o espaço entre elas. Afixar as etiquetas nas carteiras, iniciando na primeira fila do lado da porta e percorrendo a sala em forma de U. Dessa maneira, tudo estará organizado para que o candidato chegue e faça a sua prova tranquilamente. Recebendo os candidatos, momento importante, passe tranquilidade, seja agradável e educado. Não será permitido o porte de armas ou quaisquer acessórios como óculos escuros, chapéu, boné, qualquer tipo de arma, relógio de qualquer espécie, qualquer aparelho eletroeletrônico que possibilite a transmissão e ou a recepção de dados, telefone celular, bip, Walkman, tablet, iPod, iPad, notebook, palm top, pager, receptor, agenda eletrônica, gravador, máquina fotográfica, filmadora, controle de alarme de carro, calculadora, etc. Não permitir a entrada na sala de pessoas estranhas à equipe do processo seletivo. Isso deve ser feito sem causar transtornos ou discussões com os candidatos. Orientação para a entrada dos candidatos. Um dos fiscais deve ficar à porta com a relação dos candidatos, conferindo os nomes com o documento. Deve ser rápido, pois esta conduta não visa identificar o candidato, mas impedir que entre sem o documento original de identidade ou em sala errada. Verificar se a embalagem portando os objetos do candidato está lacrada e informar que deverá ser colocada no chão, embaixo da carteira, devendo ali permanecer até o término das provas. Ajude cada candidato a localizar a sua carteira. Isso faz com que o candidato fique tranquilo, veja a mesa dele e fique bem frisado o seguinte: os aparelhos e os objetos que o candidato colocar dentro da sacolinha devem estar todos desligados e serão lacrados para que não haja comunicação durante a prova. Identificando o candidato, casos especiais. Esse momento é importante, eu peço que você tenha uma atenção ainda maior nos próximos passos. Verifique pelo cartão de identificação se o candidato é realmente daquela sala. Checar o documento de identidade. Serão considerados para acesso aos locais de provas aqueles documentos originais oficiais válidos em todo o território nacional, expedidos por órgãos oficiais, desde que contenham em local apropriado e com visibilidade a foto, a assinatura e a impressão digital do candidato, de forma a permitir a sua identificação. Só aceite documentos que permitam realmente a identificação do candidato. Em caso de dúvida, procure o coordenador do seu prédio, peça ajuda e ele irá resolver a situação. O candidato sem o documento de identidade não poderá entrar na sala para as provas, desde que apresente boletim de ocorrência por motivo de perda, furto ou roubo, com prazo máximo de 60 dias anteriores à data da prova. Declaração com motivo da ausência do documento, com firma registrada em cartório. Fazer a identificação especial, fotografia e coleta das digitais para estes casos.
O candidato sem comprovante de inscrição poderá entrar desde que seu nome conste na lista de inscritos e apresente o documento de identidade correto. Verificações para o candidato cujo nome não está na relação da sala. Se no comprovante de inscrição constar ser da sala, deixe-o entrar. Anote seu número e nome e encaminhe os dados anotados à coordenação para verificação. Sendo de outra sala, informe-lhe e o redirecione. Não constando na lista geral, verificar se solicitou o aproveitamento da nota do Enem. Sendo o caso, deve ser dispensado, pois não faz a prova. Agora, atenção! Será disponibilizada ao coordenador uma lista com a relação de todos os candidatos, os que farão provas e os que optaram pelo aproveitamento da nota do Enem. Então você deve diferenciar esses candidatos, os que realmente precisam fazer prova e os que utilizarão a nota do Enem. E assim, siga as instruções anteriores a partir dessas listas. Com o candidato na sala, como se portar? O que fazer durante a aplicação da prova? Solicitar a atenção dos candidatos ao ler o cartaz de avisos. Verificar se sobre a carteira está somente o documento original obrigatório de identificação, o comprovante de inscrição e a caneta esferográfica de material transparente e de tinta preta ou azul. Circular pela sala e observar os candidatos atentamente, sem, contudo, incomodá-los. Informar que os candidatos de cabelos longos deverão mantê-los presos com as orelhas descobertas. Não permitir o uso de protetor auricular ou abafadores de ouvido. Não permitir o uso de blusas ou qualquer outro objeto no colo do candidato. Ficar atento à cola eletrônica, orelhas encobertas e volumes suspeitos no corpo do candidato. Confirmada a existência de algum aparelho eletrônico, chame a coordenação, seja educado e discreto nas ações. Durante as provas, ocorrendo indício de funcionamento de aparelho, este deverá ser desligado e acondicionado em recipiente próprio. O fato deverá ser relatado na ata de ocorrência da respectiva sala. Perceba que tranquilidade é muito importante, discrição, não aborde o candidato de forma agressiva, mantenha os seus trabalhos adequadamente. Durante a aplicação das provas, os fiscais devem ficar dentro da sala, não na porta. Devem manter posições estratégicas de fiscalização, evitando ficarem ambos no mesmo ângulo de observação. Não permitir que o candidato se levante ou se aproxime da mesa do fiscal. Autorizar a ida de candidato ao banheiro, somente um por vez, sempre acompanhado de um fiscal volante. Acompanhar, na impossibilidade do fiscal de corredor, a ida do candidato ao banheiro. Anotar os nomes dos interessados na declaração para fins trabalhistas e encaminhar rapidamente a coordenação local para que providencie as declarações. Utilizar o formulário próprio para encaminhar a solicitação da impressão digital. Atenção! Observe que há casos em que você deve manter ainda mais tranquilidade e observar esta regra. A comissão de seleção se reserva o direito de não comunicar ao candidato sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização do certame. No momento oportuno, fará valer o estabelecido pelo edital deste processo seletivo. Então, caso o candidato seja eliminado, não necessariamente ele será avisado naquele momento. Isso pode acontecer depois, de acordo com os interesses da Concel. Material de aplicação das provas entregue pelo coordenador. Observe passo a passo o que fazer com esse material. Nesse momento, o candidato ele fica um pouco desconfiado e ele deseja perceber que pacotes estão lacrados, que foram abertos em frente a ele. Então, tome cuidado com os materiais, tanto antes quanto durante o momento de aplicação. Então, o passo a passo. Conferir se o pacote com os cadernos de provas pertencem à sala. Chamar 2 candidatos para testemunharem a abertura do pacote de provas e assinarem a ata de ocorrência. Distribuir os cadernos rapidamente e pedir aos candidatos que leiam as instruções da capa, enquanto aguardam a ordem para iniciar a prova. Não abrir antes do sinal. Retorne os cadernos de provas dos candidatos ausentes para o mesmo envelope e anote a quantidade. O coordenador passará para pegá-lo. O envelope da redação possui 2 lacres, que permitirá sua reutilização.
Para abri-lo, destaque a fita serrilhada localizada na parte superior. Ao terminar as provas, retorne as redações para ele, sem lacrá-lo. Caso falte alguma folha de redação ou cartão resposta, verificar se não houve distribuição duplicada de formulário a um só candidato. O candidato poderá iniciar a prova após o sinal. Além dos cuidados com os materiais, há os cuidados durante a prova. Siga atentamente as instruções. Durante a prova, registrar no quadro o horário conforme segue. Blocos A, B, C, E, F, Centros Tecnológicos. Início 13h30, término 19 horas. Unievangélica, blocos G, O, N e K. UEG, Colégio Polivalente Frei João Batista. Colégio Vigílio Santilo. Início 13h30, término 17h30. Coloque essas informações no quadro com clareza e uma caligrafia que seja possível leitura para todos os candidatos que estão dentro da sala. Siga mais alguns passos comigo. No caso de qualquer questionamento do candidato sobre as questões das provas, comunicar ao coordenador de prédio. Evite polêmicas. Não discuta com o candidato em nenhum momento. Havendo necessidade de retificação de dados do candidato ou se forem constatadas irregularidades, preencher a ata de ocorrência. Entregar a folha de redação solicitando que o candidato confira seus dados. Informar que o candidato não poderá assiná-la. Em caso de erro do candidato, não será substituída. Depois de receber o cartão respostas, o candidato não poderá ir ao banheiro. Informe a todos antes da entrega. Entregar o cartão resposta solicitando que o candidato confira seus dados e assine como no documento de identidade. Informar que o cartão resposta não será substituído em caso de erro do candidato. Caso falte algum cartão resposta, verificar se não houve distribuição duplicada de formulário a um só candidato. Pedir ao candidato para que fique atento e responda somente à prova de língua estrangeira de sua escolha. Observar se o candidato está utilizando como rascunho somente o caderno de provas. Informar o horário a cada 30 minutos, depois de 1 hora de prova iniciada. Além disso, é importante o seguinte cuidado: preenchimento da ata de ocorrência. Essa ata terá o registro de qualquer fato fora do padrão que aconteça na sala e no prédio, então deve ser preenchida com responsabilidade. Veja as instruções. Neste formulário, deve ser elencada toda e qualquer ocorrência no momento da aplicação da prova, tais como questionamentos sobre impressão, clareza, reclamações que não existe gabarito para a questão, dúvidas em relação à impressão da prova, retificação de dados do candidato ou se forem constatadas irregularidades. Depois de todo esse trabalho, durante a prova, que foi bem simples e você seguiu os passos, é preciso se preocupar com a finalização. Por isso, pense na saída dos candidatos. Primeiro, o candidato cujas provas terão a duração de 5 horas e 30 minutos somente poderá retirar-se da sala depois de decorridas 5 horas do horário de início, e o caderno de provas poderá ser levado somente neste horário. O candidato cujas provas terão a duração de 4 horas somente poderá retirar-se da sala depois de decorridas 3 horas e 30 minutos do horário de início, e o caderno de provas poderá ser levado somente neste horário. Avisar com prudência que faltam 30 minutos para o término das provas e, quando estiver faltando 5 minutos, fazer a comunicação final. Pedir ao candidato para acenar ao terminar as provas, que irá até a sua carteira para recolher o material. Liberar os candidatos lentamente, um de cada vez, conferindo rigorosamente o recebimento das folhas de redação em língua portuguesa e se os cartões respostas estão assinados. Observe que todas essas instruções devem ser dadas sem causar tensão no candidato, sem gerar desconforto na sala, sempre passando tranquilidade e segurança. Veja os próximos passos. Observar para que os 3 últimos candidatos, ao terminarem as provas, permaneçam na sala,
liberá-los somente quando todos entregarem os materiais de provas e tenham suas assinaturas registradas na lista de frequência, lavarem a ata de ocorrência e colher o ciente de todos. Verificar se a parte superior da folha de redação foi destacada pelo candidato. O destaque deve ser feito cuidadosamente para não separar as outras partes. A folha de frequência deverá ser assinada somente após ter absoluta certeza de que o candidato entregou o cartão-resposta e a folha de redação. Os candidatos não poderão usar o banheiro destinado a candidatos que ainda se encontram fazendo provas. Dessa forma, você terá finalizado a saída dos candidatos da sala e do prédio, e todo esse momento será tranquilo e não gerará tensão nem para os profissionais que trabalham e nem para aqueles que estão fazendo prova. Organização do material para devolução. Após a saída dos candidatos, há mais alguns serviços um pouco burocráticos que devem ser feitos por você. Organizar todo o material que será devolvido à Concel, Comissão de Vestibular. Isso deve ser feito cuidadosamente, pois o restante do trabalho da comissão, até que saia o resultado desse vestibular, depende do seu serviço no momento da organização final. Então, siga os passos a seguir. Conferir o número de provas, os cartões resposta em branco e as folhas de redação em branco, com o número de candidatos que não compareceram. Registrar na ata de ocorrência o número de inscrição do candidato participante presente, que deixou em branco o cartão resposta ou a redação. Recolher, conferir e devolver o material em ordem alfabética. Carimbar não compareceu para os candidatos ausentes nos cartões respostas, nas folhas de redação e na folha de frequência. Todos os cartões resposta deverão ser colocados no envelope de devolução da respectiva sala, juntar com clipe somente os cartões dos candidatos ausentes. Retornar a lista de frequência dos candidatos para o mesmo envelope dos cartões resposta. Todas as folhas de redação deverão ser colocadas no envelope onde estavam, juntar com clipe somente as redações dos candidatos ausentes. Não lacrar os envelopes. Verificar ao fim dos trabalhos se nada ficou esquecido na sala. Todo o material deve ser devolvido, inclusive os descartáveis. Os objetos esquecidos devem ser identificados e entregues à coordenação. Deixar o ambiente como o encontrou. Após as provas, devolver os materiais devidamente organizados para o coordenador de prédio e aguardar a conferência dos mesmos. Todos os fiscais, inclusive os de corredor e do banheiro, devem aguardar a conclusão da conferência dos materiais pelo coordenador. A Concel agradece muito sua participação nessa etapa da aplicação das provas, porque o serviço depende muito de uma organização de qualidade dos materiais após a aplicação. Fiscalização volante. Fiscalização volante é o fiscal que fica ali no corredor, que vai acompanhar o serviço. E acredita em mim, não é porque você está no corredor que o seu serviço é de menor responsabilidade. Ele exige concentração, acompanhamento, atenção, observar tudo o que acontece naquele espaço, observar os colegas que precisam de ajuda ou de socorro, ter atenção no candidato que está ali no meio do corredor e que se dirige ao banheiro, acompanhar os movimentos. É importante, ao entrar no banheiro, olhar cada detalhe. Você é peça fundamental do processo, tanto quanto o fiscal que ficou dentro da sala de aula. Por isso eu peço que você acompanhe as orientações para a fiscalização volante. Na entrada do candidato, se constatado o porte de aparelhos eletroeletrônicos, estes deverão ser desligados, acondicionados em recipiente próprio, fornecido pela coordenação do local de provas, sendo identificado pelo próprio candidato e lacrado na frente do fiscal volante. A saída do candidato da sala, antes da distribuição das provas, poderá ser feita somente com autorização do coordenador do local das provas e com registro na ata de ocorrência. Não permitir a saída do candidato depois da distribuição das provas, mesmo que este alegue mal-estar. Reter o candidato e levar o fato ao conhecimento da coordenação local. Além do fiscal volante, nós temos um outro fiscal que também tem suas orientações específicas. Ele fará fiscalização do banheiro.
Observe agora essas orientações. Realizar uma vistoria completa no banheiro. Evitar a formação de fila na porta do banheiro. Um dos fiscais deve permanecer dentro do banheiro, fiscalizando o box após a saída de cada candidato. Atentar a qualquer som ou a demora de candidato dentro do box. Realizar rodízio, indicando ao candidato o box a ser utilizado. Encaminhar o candidato que estiver portando o celular dentro do banheiro para a coordenação. Comunicar imediatamente à coordenação qualquer suspeita de cola, agindo com prudência e discrição. Após a saída definitiva do candidato da sala de provas, este não poderá utilizar o banheiro destinado para a aplicação da prova. Mais uma vez eu friso, se você ficou como candidato do banheiro, a sua participação é importantíssima. E sempre, observem que em todas as orientações, há o seguinte pedido: seja discreto, seja tranquilo, não cause desconforto ao candidato, não gere agitação no ambiente de aplicação de provas. Isso é importante para o bom decorrer dos nossos trabalhos. Uso da raquete. Orientações. Conhecer o uso adequado da raquete normal, silencioso, sensor, liga-desliga. Testar a raquete antes de iniciar os trabalhos. Fazer o rastreamento de aparelhos eletrônicos rente ao corpo do candidato e nos calçados. Somente liberar o candidato depois de certificar-se que este não está portando aparelho eletrônico. Ao sinal da raquete indicando a presença de objeto metálico, solicitar ao candidato que apresente o referido objeto, tantas vezes quanto forem acusadas pela raquete. Não se tratando de aparelho eletrônico, repetir o rastreamento até que a raquete não mais acuse a presença de objeto metálico. Investigar que material foi acusado pela raquete. Caso detecte algum candidato ou acompanhante de candidato lactante portando qualquer aparelho eletroeletrônico, encaminhá-lo com prudência até a coordenação. Essas são as últimas orientações. É importante, então, que no dia do seu trabalho você esteja tranquilo, seguro, leia as instruções que também foram entregues no papel. Em caso de dúvida, procure o coordenador do seu prédio, os membros da comissão de vestibular e tenha um bom trabalho.